Fala galera Smart, bom dia a todos. Mais uma live da Smart começando. Lives de terças e lives de quinta são lives de resultado de alunos. Então a gente sempre traz aqui não só a teoria e a prática que a gente vivencia, mas também as experiências e histórias de arrematações de nossos mentorados. É uma excelente forma de você aprender também sobre leilão de imóvel, aprender com a experiência de terceiros. Quando a gente começou com leilão, lá atrás, como é que a gente ganhou experiência que a gente não tinha? Através de leituras de processos judiciais. Então a gente baixava ali vários processos e lia o processo ali de ponta a ponta para entender como é que desenrolou de ponta a ponta, entender tudo que poderia acontecer dentro de um processo. Então você aprende com a experiência de terceiros, é uma forma de aprendizado de você acelerar o resultado. Você não precisa vivenciar tudo para você já ter essa experiência prévia, né? Uma das formas de aprendizado. E hoje vamos trazer aqui o nosso aluno Eliezer, que tem 6 arrematações, ele é da turma 25, então tem pouco tempo, né? Já é 6 arrematações, 2 vendidas já, um está em reforma e outro imóvel de moradia. Ele comprou para moradia em leilão, então legal demais, conseguiu comprar a casa própria através do leilão de imóvel. Então você que está entrando aí, já compartilha essa live com um familiar, um conhecido, um parente, vai ser legal demais, com toda certeza. Bom dia, Eliezer, tudo bom? Bom dia, meu amigo. Tudo jóia, Pierre? Bom dia, pessoal. Bom demais, é um prazer imenso estar te recebendo aqui. Eliezer, mentorado aí da turma 25, vai contar um pouquinho aqui das histórias das arrematações, né? Como é que a arrematação está mudando a vida dele, né? Que é até um detalhe que tu me contou aqui, que um dos imóveis que você comprou, você está morando nele. Tô morando, exatamente. Ó, legal demais, né? Um spoiler aqui, mas a gente vai aprofundar aí durante a live. Vai. Mas antes da gente falar aqui dos imóveis, comenta um pouquinho de você, né? Se apresenta, né? De onde você é, onde você nasceu, onde você mora, a profissão. Se já mexia com imóveis, se Já. trabalha em outra área que não tem nada a ver. Então conta um pouquinho da tua história até chegar nos leilões para a galera ir te conhecendo. Opa, vamos lá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, que a Smart tem. Ela abre esse espaço para os alunos, para os mentorados. Eu acho que isso é muito bacana, né, porque a gente ouve histórias reais, histórias de pessoas comuns. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, pô, o cara é um grande arrematador, o cara é uma pessoa que está lá no topo. A gente sempre tem essa ambição, esse desejo de chegar até lá, mas conhecer a história, a gente vê que foi pessoa comum, que começou também igual a gente, e, enfim. Então, acho que isso é muito bacana. E um detalhe importante, é bom deixar registrado aí. Ontem eu até falei com o Pierre, né? Falei assim, Pierre, tem algum cronograma, tem alguma pergunta? Não, conta a sua história, não tem nenhum combinado. Então, eu acho que isso é muito bacana, né? Porque a gente também tem que ter esse cuidado, né? De repente, pô, a gente só ouve coisa boa, só ouve, né, história boa, e aí você meio que você está comprando facilidade para depois você encontrar dificuldade. Eu sou engenheiro civil de formação, nasci em Fernandópolis, no interior de São Paulo, né, filho de construtor, mas eu trilhei uma carreira industrial, né, na área de manutenção industrial. Hoje eu sou engenheiro de confiabilidade e manutenção, e eu construí por um período também, construí casa para vender lá em 2014, e aí depois teve... A Lava Jato chegou, começou a atuar, e aí ficou um pouco difícil, e aí eu saí um pouco dessa área de construção. Construí condomínio de kitnet também, né, buscando a renda passiva. Então, tem algumas unidades de kitnets. E entrei no ramo dos leilões, no T25, ano passado. E cada dia que passa, a gente aprende um pouco mais, a gente se desenvolve um pouco mais, a gente busca técnicas. Acho que a gente vai falar sobre isso aí um pouco mais para frente. E a vida é isso, né? A gente não para, está em constante movimento, em constante aprendizado. Já trabalha com assessoria também, a gente vai falar um pouco sobre isso aí, os cuidados que tem que ter, enfim. Acho que é isso, né? Um pouco da minha vida, 42 anos, tenho um filho e é isso. Tá aí, ó. Hoje arrematou 6 imóveis, né? Num período muito curto, mas já teve uma experiência anterior com imóveis, não com leilão propriamente dito, né? Mas já construiu imóveis, né? Sim. Trabalhou na área de construção civil, construiu kitnet para renda passiva, então já tinha uma veia ali de negócio, né?
com na certeza. área imobiliária. Então, isso já é um ponto bom, né? Provavelmente até ajudou ali na parte Ah, demais, de precificação e demais, de reforma, né? exato. Desses 6, comenta aí como é que foi o primeiro, né? A sua entrada aí nos leilões, né? Foi tranquilo? Quais eram as expectativas que você tinha? Tinha algum receio antes de entrar? Ou já entrou ali É, sem medo nenhum e foi encarando tudo? Como é que foi o primeiro? o primeiro, eu acho que é sempre aquela euforia, né, aquela vontade, né? Você fica ansioso para que isso aconteça. O primeiro apartamento, eu estava pesquisando, eu entrei na T25, porém eu tinha vendido um imóvel, estava esperando receber, foi financiado, e tinha um apartamento muito bom, num lugar muito bom aqui. Eu visualizava ele, né, de forma positiva. E só que assim, a data do leilão não ia coincidir com a data em que eu fosse receber o imóvel, então provavelmente não ia dar tempo. Mas enfim, é isso, né? A gente também, eu costumo dizer que a oportunidade tem todo dia. Se você perder uma hoje, amanhã aparece outra e é isso. E de fato, o imóvel saiu, né? Na data o imóvel saiu. E aí quando eu consegui receber a venda do meu imóvel, apareceu uma outra oportunidade em Jales, uma cidade vizinha da cidade onde eu morei. Eu montei um grupo, eu trouxe algumas pessoas, acho que umas 30 pessoas mais ou menos, e no fim aquela casa não deu certo, aquele imóvel não deu certo, e esse apartamento voltou. E ele voltou venda direta online. Melhor ainda, melhor do que estava antes, porque teria que pagar a comissão do leiloeiro, enfim. E a gente arrematamos em 4 sócios, e aí, quando eu fui no condomínio, não conseguia falar com ninguém, o interfone é um apartamento pequeno, é bem exclusivo, 4 apartamentos apenas, eu não consegui encontrar ninguém em casa. E aí eu esperei, né, a transferência, o registro do meu nome, e eu peguei um chaveiro e fui até o local. E aí, chegando lá, eu encontrei uma moça, a gente foi conversando, fazia 3 anos que estava desocupado o apartamento, então estava bem sujo, né, estava precisando de uma reforma. Mas enfim, a gente vendeu, fez um house flip bem bacana no apartamento. A gente pagou 95.400, 95.400. Fizemos Financiado uma ou à vista esse? não, à vista. À Esse vista. foi à vista. Fizemos uma reforma de 15K. E o interessante, uma semana depois que a gente finalizou a reforma, eu encontrei o vizinho e o vizinho perguntou se eu ia morar ou vender. Ele nem sabia que tinha sido de leilão. Aí eu falei que a ideia era venda, ele falou, não acredito. Ele morava lá no apartamento, já tinha bastante, no condomínio, né, já tinha bastante tempo, e ele queria continuar ali. Só que fazia uma semana que ele tinha assinado um contrato da compra de uma casa em outro lugar. Falei, poxa, que pena, né? A gente acabou não se encontrando antes. Só que aí o cara demorou para entregar a casa dele e eu aluguei o apartamento para ele, porque ele precisava de um tempo maior, né? Ele tinha que entregar o apartamento dele, ele não tinha como se mudar para a casa que ele comprou. E aí a gente alugou o apartamento por 3 meses, inclusive aumentou o nosso ROI ali, ele cuidou do apartamento. E o interessante é que o apartamento ficou decorado, né? Então ele tinha uns móveis muito bacana. Só que eu falei para ele, né? Falou, ó, eu tô vendendo, vai ter visita, enfim. E nesse período foi bom porque o apartamento ficou decorado, ficou até mais bonito, mais visual assim, né? Durante as visitas, né? Eram os Exato, móveis dele ali, estava bem apresentado, né? exatamente. E aí a gente vendeu esse apartamento à vista, né? Uma operação aí de 10 meses, e a gente teve um ROI de 44%. Então, Vendeu por começamos, quanto? começamos com o pé direito aí. Vendeu por Vendeu quanto? por 189 mil. 189, né? Pegou por 95, né? 15 de Teve reforma, né? Ia bater os 3 meses, 110. 3 meses de aluguel. Teve aluguel aí durante 3 meses, vendeu à vista, né? É difícil uma venda à vista, né? Normalmente a venda aí são financiadas, né? Aí o dinheiro Exatamente. entra mais rápido aí na. E aí a gente negociou também a comissão, né? Aqui na região minha, 5% comissão, mas a gente estava pedindo 200, depois 95, enfim. E aí, como baixou um pouco a venda, a gente também negociou, acabei pagando 4% na comissão. Bom, Aqui a gente tem essa flexibilidade. ainda conseguiu aí negociar a comissão. Sim. Desse caso aí foi muito tranquilo. Você esperava que fosse tão tranquilo assim? Qual Não, era o seu maior temor aí? Seria a então, desocupação? até então, né, a nossa preocupação, por mais que você ouve que é mito, enfim, mas se você pensa na desocupação, como vai ser aquele primeiro contato, e como foi na minha cidade, eu sou de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, então eu seria o cara da desocupação. Mas eu cheguei
lá, acabou que não estava ocupado, então não teve esse problema. Só a questão de reforma, né? Então você tem que ter cuidado ali, porque você está em um condomínio, não está sozinho, né? Então tem essa questão de preocupação para não incomodar o vizinho, enfim, mas foi bem tranquilo, foi uma operação assim, oxalá todas as minhas fossem dessa forma. De reforma aí você fez o quê? Gastou 15 mil, além de pintura, foi mais o quê? Trocamos o piso todo do apartamento e pintura. Fizemos uma santa. O piso era antigo? Era imóvel antigo? Não era muito antigo, Pierre, mas a gente preferiu trocar o piso para poder dar uma visão melhor. A gente colocou um porcelanatozinho, então fizemos uma sanca, colocamos LED na casa toda. Então, assim, ficou diferente dos que estavam lá, entendeu? Inclusive, a menina que me recebeu, quando ela olhou, ela falou assim, nossa, não acredito, vou fazer isso no meu. Então, então diferenciou, né? O imóvel você não fez o básico, né? Tu fez ali, deu um incremento em relação às outras unidades do prédio que tinha à venda, né? Ficou exato. Melhor, né? O mais top que tinha ali à venda, né? Sim. E assim, o condomínio pedia, o local pedia, acho que merecia um apartamento um pouco mais bonito, né? mais preparado. E então a gente não teve problema em fazer isso. Então tá excelente aí, 44% de retorno líquido no primeiro investimento aí, né? E foi à vista, né? Se fosse financiado seria muito mais, muito tranquilo, imóvel desocupado, problema nenhum, reforma ali rápida, tranquila. Exato. Quase que vendeu pro vizinho, né? Se vendesse pro vizinho, teria um incremento aí que, na verdade, não pagaria comissão, né? Seria melhor ainda o negócio, né? Então, a gente aprendeu, acho que todas as arrematações nossas, a gente aprende alguma coisa. E a gente aprendeu que quando você arremata o imóvel, cara, conversa com quem está do lado, conversa com todo mundo, explica, comprei esse apartamento, eu vou reformar, eu vou vender, se você conhecer alguém, eu te dou uma comissão, né? E divulga. Porque às vezes o cara está do lado e não sabe qual é a sua intenção. É verdade. Então, né? Às vezes eu... Vendeu uma casa agora em Araruama, agora que eu digo tem um mês, que a gente estava reformando, que é uma casa muito antiga, né? Só que é um condomínio pequeno, bem familiar. Todo mundo que mora ali são parentes, né? Da família, né? Um lote grande que dividiram. E acabou que vendemos no meio da reforma para o sogro de um dos moradores. Através de uma conversa, né? A gente está aqui para vender, né? A ideia é reformar e vender. Aí o cara comprou no meio do negócio ali. A gente está reformando a casa. A gente está reformando a casa em Araçatuba, a gente vai falar sobre ela. E a gente colocou a placa de vendas lá. Inclusive passou uma mulher lá, conversou com o pedreiro, falou, vai vender, vai vender. Tem um contato aqui dos donos, se você quiser falar, não, eu vou na minha mãe ali, eu vou conversar. Tá. Então acho que é isso. E a gente pega no pé do pedreiro. Cara, você tirou a placa dela, eu tirei, vou fazer o muro, coloca a placa aí. Acho que as pessoas têm que saber o que você está fazendo. Exato. Né? Quanto mais pessoas estiver sabendo que está à venda, melhor. Aí vendeu esse legal, como é que foi o segundo? Esse aí foi tranquilaço, esse aí surpreendeu todo mundo, né? Desocupado, venda rápida. O segundo foi uma casa, a gente comprou essa casa uma semana depois desse apartamento. Foi bem rápido assim o primeiro para o segundo. E a casa a gente comprou, o bairro é bom, a casa tinha uma divisão boa, 3 quartos, com closets, com suíte, com tudo. A gente fez uma reforma completa, né? Ela gastou 130 mil na reforma. E já vendemos também, financiado, né, pelo Bradesco. O processo de financiamento está rolando, está quase no finalzinho, já fez a vistoria, já foi aprovado. E essa casa, o que acontece? Como eu disse, né, todas as arrematações nossas trazem um aprendizado. E essa casa, apesar de estar num bairro bom, de estar a casa ser boa, na frente da casa, ela tem uma horta e o cara colocou uma cerca viva. Então, a cerca, com a chuva, a cerca cresceu. E todo mundo que ele vai, mas tem esse mato aqui na frente, tem esse mato. Então, assim, atrapalhou um pouco. Então, às vezes você pensa assim, o bairro é bom, a casa é boa. Cada detalhe vale. Né? Então, para a gente, por exemplo, é olhar para o vizinho. As casas da vizinhança eram boas também, mas tinha uma questão ali na frente que atrapalhou. É que a gente é ansioso, né? A gente fechou a operação com 10 meses. Não entendi, era no próprio imóvel seu ou no imóvel? Não, na frente, do outro lado da rua. É uma cerca viva que parecia ali um mato, alguma coisa. Cresceu, enfim, tá grande, exato. E aí atrapalhou um pouco a venda, a gente percebeu isso. Mas a gente vendeu em 10 meses, então é o que eu disse, né? A gente é um pouco ansioso, a gente quer vender rápido. O imóvel ele ficou disponível para venda há 7 meses.
E o interessante, cara, é o que eu falo. A gente começa, quando finalizou a obra, a gente colocou nas principais imobiliárias da cidade, né? E o pessoal começou a divulgar bastante. Mas uma coisa que a gente percebe, a imobiliária, ela divulga o imóvel e não é interessante para eles ficar com o imóvel 2, 3, 4 meses, porque queima a imobiliária, né? Pô, você está com essa casa aí já faz 3 meses, não vendeu ainda. Eles tiram, simplesmente tiram. E o que eu faço aqui? Eu crio uma lista de transmissão, toda semana eu falo com todos os corretores, né? Então, e aí, como que tá? E essa casa a gente começou a venda dela em 430, só que a gente viu que não estava indo, baixou para 420, para 400. E uma coisa que eu costumo dizer é que o tempo é um ativo para o investidor. Então não adianta, pô, eu quero 30%, é 30%, eu vou ficar 2 anos vendendo a casa. Além de 30% ao ano, você tem que fazer a conta de quantos ao mês, né? Então dividir por 12 dá 2,5%. E as imobiliárias grandes já não estavam divulgando mais, porque passou um período. E aí eu comecei a conversar com as imobiliárias pequenas, corretores de rua, enfim, eles também levou muita visita, muita gente foi ver a casa. A Smart Link teve bastante atuação nessa casa também, e não ia. E assim, o que a gente aprende? Cara, não fica parado esperando as coisas acontecerem, você tem que pensar em novas estratégias, pensar em novas formas de captar clientes, né? E a gente criou uma página, inclusive está começando ainda a página de divulgação do grupo nosso, e aí a gente pagou um tráfego pago. E no tráfego pago a gente conseguiu vender a casa, sem Olha corretagem. aí, que legal. Então a gente conseguiu dar o desconto da corretagem. Então dava lá 20 mil reais de corretagem, como a gente não tem, isso dá de desconto. E essa casa a gente vendeu por 355, teve um ROI de 25%. Mas o que acontece? É o que eu disse, né? Fechando a operação em 10 meses, vai dar os 2,5%, que é o que daria 30% em um ano. Legal, essa casa, você pegou ela onde? Qual cidade? Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Essa você tem fotos aí da reforma que você falou que gastou 130, né? Valor, 130. valor Pierre, eu não relevante, né? consegui, assim, eu não consegui separar, Pierre. Eu vou deixar disponível no meu Instagram, depois se o pessoal quiser entrar, aí eu posto aí para o pessoal ver. Mas foi uma transformação bem bacana nessa casa, ficou um espetáculo. E a gente conseguiu fechar a operação aí com 10 meses também. Então, acho que assim, é um aprendizado que a gente traz também, né? Se eu fosse esperar, por exemplo, os corretores, estaria à venda até agora, né? Exato. Hoje, tráfego pago é uma realidade, né? Tem que fazer, né? Não dá para ficar ali só naquela venda tradicional passiva, né? Que tu bota Exato. lá, e o cara deixa lá a imobiliária dele, não faz nada, né? O Sim. cliente que tem que ir até lá para ter acesso, aqui não. Tu tem que fazer ali a informação chegar até ali o potencial comprador. E tráfego pago aí é uma excelente alternativa. Você vai economizar aí 5, 6% do valor de venda, é um valor bem grande, né? Que ajuda aí a aumentar Sim, o ROI, né? uma comissão dessa dá 20 mil reais. A gente pagou 1.500 para a pessoa, né, por um mês, e mais 250 reais por imóveis. E a gente aproveitou e colocou todos os imóveis nossos. Então fez o contrato aí, um valor fixo por mês, mais o valor de cada imóvel, né? Exato, isso aí. E Pô, aí já legal. colocou todos os imóveis para. E aí teve bastante leads. E essa foi a venda que a gente fechou, mas a gente está conversando com outras pessoas sobre outros imóveis também, que pode vir a fechar uma outra venda também. E esse imóvel estava desocupado? Como é que foi Não, a desocupação? esse imóvel estava ocupado. Eu sou o cara da desocupação do grupo. Eu faço parte de um grupo de investidor, somos em 5. Squad Leilões, inclusive, se vocês quiserem procurar aí, tem um Instagram também. E teve uma história até interessante, eu acho que não pode nem contar aqui, a desocupação. A gente gastou 6 mil de desocupação, mas a cozinha dessa casa era toda planejada. Então, por fim, a gente comprou os imóveis que estavam lá, né? Então, tem essa questão também. A gente avaliar, eu pedi para ele, assim que a gente arrematou, eu pedi para ele entrar na casa, fiz um vídeo, e aí eu já consegui identificar mais ou menos o que tinha lá, e aí a gente conseguiu fazer uma negociação, não deu muito trabalho, arrematação, desocupação, perdão, é um mito, né? Então a gente tem sempre esse medo, essa preocupação. Obviamente você tem que estudar, né? Você tem que ter jogo de cintura, você tem que estar informado. O próximo imóvel, inclusive, a gente conversou, o cara não queria sair, e aí ele colocou o advogado para conversar comigo, e aí eu coloquei a lei contra o advogado.
Então, quando você tem conhecimento, você tem poder e você consegue negociar de uma forma mais tranquila. Essa casa levou quanto tempo? Desde a arrematação até a posse? 45 dias, mais ou menos. Aí. Então, Um o mês. apartamento, eu preferi esperar o registro para poder entrar em contato, até porque eu não consegui falar com o pessoal. Já a casa não. A casa a gente arrematou, pagou o leiloeiro, né, pagou o boleto, e aí eu já fui conversar com o cara. Hoje eu faço isso. A casa que eu moro demorou 25 dias. Eu arrematei num dia, no outro dia eu bati na porta do cara aqui. E eu só paguei o boleto, né? Então o leiloeiro ele mandou para mim o boleto, eu já efetuei pagamento, já vim aqui conversar com o cara. E aí eu vou contar essa história quando chegar no imóvel, mas assim, hoje eu faço isso, obviamente tem que ter uns cuidados, né? Não é também chegar chutando a porta. Mas essa casa eu não esperei, né? A gente já começou a negociação, então teve ali um estressezinho normal, né? De desocupação, o cara resistindo, mas a gente acabou pagando e ele saiu. Em 45 dias a gente conseguiu tomar posse. Ó, então tá aí, né? 45 dias, posse muito rápida, fez a reforma ali e vendeu através do tráfego pago, né? Sentiu que as imobiliárias não estavam dando certo, né? Sim, E fez o tráfego pago. Então tem que ter a atitude proativa, né? Não ficar só não pode, aguardando. exato. Beleza, então duas rematações aí, duas tranquilas, né? A primeira aí, desocupado, muito rápido, vendeu fácil, tranquilo. A segunda negociou a saída, mas também a posse rápida, né? 45 dias, vendeu o imóvel através do tráfego pago, né? Sim. E como é que foram as outras, né? Teve algum enrosco aí, um caso mais enrolado ou tá indo tudo muito bem até agora? Nunca é, né? É. Nunca é tudo bem. Eu acho que a gente tem que estar preparado para isso, né? Quando a gente entra no mundo dos leões, a gente costuma dizer, pô, achei a mina de ouro, vou ficar rico. Cara, tudo dá trabalho, a vida não é fácil, não. A gente está com uma arrematação em Campo Grande, que ainda, esse é judicial, né? E tem um fator aqui que o judiciário do Mato Grosso do Sul demora bastante, então a gente tem um pouco de dificuldade com isso. Então a gente arrematou, pagamos 25% do valor, Parcelado, né? e o restante parcelado, estamos pagando a parcela, só que está enroscado judicialmente, a ex-mutuária tá dando trabalho. Eu acredito até que seja mal orientada pelos advogados. O cara sabe que está perdido, mas enfim, ele quer os honorários dele lá e a gente tá ainda. Só que agora ela já desistiu e falta o judiciário só emitir, né, a carta despachar a carta de admissão na posse, mas ainda não aconteceu. Então a gente até fica, poxa, a própria ex-mutuária já abriu mão do processo e mesmo assim a gente não consegue pegar a carta. E esse imóvel ele estava alugado e a pessoa entregou, só que tem um contrato rodando na imobiliária. Então, esse é diferente, porque é judicial. Eu não posso simplesmente chegar lá, né, levar o chaveiro, por quê? Porque tem um contrato em andamento, e aí eu não tenho ainda a carta de emissão na posse, então pode ser que dê algum problema, a gente tem que esperar, não tem jeito. Esse, eu entendi aqui, comprou parcelado no leilão judicial, aí depois da arrematação, a devedora entrou com um recurso ali, alegando alguma coisa. Depois sofreu. Ela alegou que estava o valor não era o valor que condizia com o valor do imóvel, né, preço vil, e aí depois ela falou que o leilão estava irregular, e foi discutindo, foi brigando, e esse imóvel ele estava alugado quando a gente rematou, a gente foi conversar. Inclusive, na diligência, a gente conversou com a pessoa que estava lá. É um imóvel comercial, tinha um estacionamento, lava-jato ali. Inclusive, o cara falou assim: ó, meu pai vai comprar esse imóvel, não adianta nem vocês entrar, porque a gente já viu, já foi atrás, a gente vai arrematar e a gente quer isso aqui. E, por fim, a gente foi o único que deu o lance. Depois a gente foi conversar com eles. E aí ele falou assim, não, a gente não tem interesse mais, queria comprar se fosse pelo preço do leilão. Mas aí passou pouco tempo, uns 2, 3 meses, eles entregaram o imóvel para a imobiliária. E a gente tem contato com a imobiliária, uma sócia nossa, a Mônica, lá de Campo Grande, ela já foi lá algumas vezes. Mas por precaução mesmo, a gente não entrou ainda, não começou a fazer reforma, enfim. Então tá aí, né? Daqui a pouco sai lá a carta e vocês entram
aí na posse, né? E registra o imóvel. Esse aí você pegou por quanto e a estimativa é vender por quanto? Ou É, vai manter alugado? não, 323 a gente pagou, né, 25% e estamos pagando as parcelas, foram divididas em 30 vezes. A estimativa é sempre 30%, a gente trabalha com 30%, mas assim, esse imóvel provavelmente vai passar aí de 12 meses, né? Então, o judicial a gente já trabalha com pelo menos 15, 18 meses, é normal, porque principalmente aqui a gente está percebendo que pode, né, tem uma projeção até um pouco maior. A estimativa de venda, 550 a 600 mil. Tá aí, É os uma coisa que a gente 550, aprende, 600 mil reais. Pegou por 320, 23. 323 com 25% de entrada só, né? Um Isso, quarto aí de entrada e o resto parcelado. Então tirou pouco o dinheiro do bolso ali, né? exato. É uma coisa que a gente faz, assim, a gente coloca uma estimativa de venda, mas a gente não fica preso nisso, não. Por exemplo, se tiver uma oferta, é o que eu disse, né? Você faz um cálculo de 2,5% ao mês, se em 5 meses você tiver uma oferta, é à vista, cara, não perca a oferta, não perca a oferta. Né? Porque às vezes você fala, não, eu não vendo, eu quero isso. Lá na frente você vai começar a embolar e você vai ver que, pô, demorou 12 meses, 13 meses, 15 meses, e o que você vendeu, se for um valor maior, se dividir por mês vai dar até menos. Então, a gente não se apega muito à questão de valor, a gente negocia, é bem flexível. O que a gente procura colocar é 2,5 ao mês. Né? Se a operação estiver fechando em 5, 6 meses, estiver dando 2,5, 3 ali, a gente não se prende muito, não. É o giro rápido, né? Pegar Exato. logo É ali o que, é o o que eu disse, valor. né? Tempo é um ativo para o investidor. Então, se você está com dinheiro na mão ali, cara, vai para a próxima, até porque hoje tem muita oferta de leilão, dá para você comprar bem, né? E o momento é esse. Às vezes é mais fácil, vale mais a pena você vender um pouco mais barato agora do que manter o preço e levar mais 6 meses para vender. Exato, isso aí. Esses 6 meses você já está com dinheiro no bolso, você já botou o dinheiro para girar uma nova operação, né? Então já é juros sobre juros, né? Então pode Exatamente. ser É o que que a gente pensa. o percentual inicial é menor, mas você vai estar aplicando juros sobre juros imediatamente, né? E não deixar ali Exatamente. parado ali por De um repente, longo em prazo. 15 meses você fecha duas operações de 25, deu 50. É melhor do que 25 em Ó, 12. 30 em 12. tem que analisar ali, ver a proposta, né? Pode ser que seja viável vender já rapidamente ali e já colocar o dinheiro para rodar na engrenagem de novo. Esse aí Exato. bem tranquilo, né? Vai tomar posse aí, já pode até tomar posse, né? Se quiser, toma posse lá, formalizando o processo, só tomei a posse aqui, o imóvel está desocupado. Então. Mas para fazer qualquer coisa é bom esperar ali a definição, né, da carta de arrematação, né? Não vale a pena reformar nem nada, porque pode ter uma reviravolta ali, é chance pequena, né? Mas é bom formalizar para não ter nenhum problema. Aí registra e já coloca aí para venda. Esse aí você vai fazer alguma reforma significativa ou só A pintagem? ideia, não, assim, a estrutura lá não nos permite fazer muita coisa. Então, assim, se for para fazer, teria que ser uma reforma muito grande, que aí a gente vai levar esse imóvel para 800, 900 mil. Então, a ideia não é fazer grandes reformas, é fazer pouca coisa ali para manter esse preço ali de 550, 600. Então, projeção de 30, 40 mil no máximo. Beleza. E a ideia é vender, não é alugar não, né? Vender, sim. Vender. Então tá aí, né? Imóvel comercial, né? Pouca gente pega comercial, mas é uma alternativa também, né? Ou para venda ou para aluguel, né? Às vezes o aluguel ali vai dar mais de 1% Exato. ao mês, né? Então fica suave também para quem gosta de renda passiva. Comprou parcelado, né? Em 30 vezes, então você pode usar até o valor do aluguel, né? É Quando isso, está alugado para para pagar. pagar a parcela. Então, mas aqui é skin the game, é grande capital, é vender logo para pegar o dinheiro e botar aí mais um. Nossa Show de bola. nossa estratégia é essa. Comprar e Bom vender. demais. Então, até agora eu não vi problema, né? Eu pedi para tu falar um enrosco, tu falou aí um caso aí que já está resolvido, né? O problema que a gente teve é tempo mesmo, assim, de você ter que esperar né, e as coisas não acontecem. A justiça não é no nosso tempo, então você tem que aprender o que eu disse, né? O ramo de leilão é aprendizado todo tempo, a cada arrematação você aprende um pouco. E uma das coisas que esse imóvel nos trouxe é que as coisas não vão acontecer no seu tempo, sempre. Pode ser que um ou outro aconteça, mas não são todas que vão acontecer. Tu falou de
de 6, 2 você já vendeu, né? Sim. Foram Esse os dois estacionamento, primeiros que você comentou, né? isso. O quarto é uma casa que a gente arrematou judicial também em Araçatuba. Essa estava ocupada, a gente esteve lá, eu e um sócio nosso, o Fred, a gente conversou com o morador lá. Ele contou uma história lá, eu acho que é mentira, ele falou que a casa é do patrão dele, mas ele estava ali, ele está afastado, tinha um problema na perna, já fazia mais de um ano que estava afastado. Eu acho que era invasão, enfim. A gente conversou com ele e falou, olha, a gente já arrematou e o juiz ele vai pedir para você sair, então assim, não tem muito o que fazer. Se você precisar de ajuda, a gente vê o que pode fazer. Mas no fim, passou lá um mês, o próprio morador mandou uma mensagem pro Frederico e falou, ó, tá desocupado. E a gente começou a reforma. A reforma tá lá a todo vapor, o grupo aqui, bomba de vídeo e foto e áudio Esse aí todo momento. pegou o judicial, né? Judicial também parcelado, a gente pagou 25% e dividido em 30 parcelas também. Parcelado, então, sem disputa, né? Lance único ali. Lance único, exato. Esse a gente pagou 115, previsão ali, né, de reforma uns 80k e preço de venda na casa dos 300 mil. Então tá aí, ó, sem reforma, né? Pegou parcelado, 25% só de entrada, né? Vai reformar e colocar para venda. Esse aí, quando você conseguiu a ocupação fora do processo, né? Só negociando ali, né? Exato, fora do processo. A gente conversou com o ex-mutuário lá, o morador, enfim. E aí a gente estava até, caso ele oferecesse resistência, a gente, mas também no judicial não tem problema, no judicial o próprio juiz já emite a carta lá. Mas acho que até uma questão de você olhar o cara e ver que o cara realmente não tem condição de sair dali. Né? A casa, nossa, tava uma tragédia. E aí você consegue ver, pô, esse cara não consegue pagar um caminhão para pôr a mudança dele na rua. Então, se a gente não ajudar, a gente vai ter problema porque o cara vai esperar a justiça vir e alguém tirar ele daqui. Mas, enfim, no fim das contas, eu acho que ele encontrou outro lugar lá e conseguiu sair. Ó, legal. E esse foi parcelado, né? Lance único. O anterior parcelado também foi lance único? Lance único, sim. É porque normalmente quando é TRT pode ter disputa de à vista com parcelado, né? E alguns tribunais aceitam, né? Mas a regra é que o à vista prevalece. Como você pegou parcelado, foi lance único. Pois é, Muito bom. tem uma história sobre isso aí, Pierre. Além dessas minhas arrematações, tem um amigo meu, ele tem uma clínica aqui, que trabalha com crianças com autismo, e a gente conversa, né, sobre leilão, enfim, ele sabe que eu trabalho com isso, e ele me trouxe um lote, falou, Lézer, tem um imóvel muito bom, um lugar muito bom aqui, você me ajuda? Eu falei, claro, pô, te ajudo sim. E aí até eu pedi ajuda do Renan Augusto, que é advogado, inclusive se alguém precisar aí, pode me procurar ele no Instagram. E a gente foi para disputa, esse teve disputa, né, uma imobiliária aqui em Três Lagoas disputou com a gente e foi indo, e foi a orientação do Renan, a vista prevalece. E de fato, a gente deu o lance à vista e, desculpa, a gente deu o lance parcelado e uma outra pessoa deu o lance à vista, só que o nosso lance era maior. E aí a pessoa entrou na justiça, né, para requerer o imóvel e está em disputa judicial. E aí o que a gente fez? A gente antecipou as parcelas, a gente pagou todo o valor da parcela, e o nosso lance é 5 mil a mais, e está na justiça. Então a gente não sabe o desenrolar aí, a gente teve as audiências aí, teve o advogado trabalhando no caso, esse não desenrolou ainda, mas a gente está na expectativa aí de que consiga converter. Então tá aí, né? Isso aí é um outro caso que não oficializou ainda, né? Entrou ali aquele rolo, né, de lance à vista, prevalece o parcelado, né? Às vezes não fica muito claro isso, né? Tem plataforma de leiloeiro que permite disputa de à vista com parcelado ali, né? Aí na hora que o lance parcelado ele ganha, eu à vista às vezes quer recorrer. Então tem que ficar atento, né? E se informar bem aí com a plataforma para evitar problema. Comentou de 4 aqui, comenta da tua casa própria, né? Você falou que arrematou o imóvel que hoje você está morando, né? Foi algo assim planejado? Você falou, vou comprar um imóvel para moradia, ou você arrematou aí e se apaixonou pelo imóvel? Não, vou morar nesse aqui. Como é que foi essa história? Então, é o que eu digo, né? O investidor, né? Eu sou emergente, não nasci em berço de ouro, né? Então, as coisas que eu tenho foi lutando, foi correndo. O condomínio de kitnet minha foi uma casa que eu vendi, e aí eu tô lá construindo as kitnets
E, cara, 27 metros quadrados, você entra naquilo, fala, será que eu vou alugar? Será que eu não vou? E aí você faz dívida para poder construir o condomínio. E, por fim, deu tudo certo. Eu consegui vender, alugar as kitnets antes de terminar a construção. E aí, para casa foi a mesma coisa. Eu vendi a minha casa própria para entrar em leilão. E fui pagar aluguel. Pô, mas eu não posso viver pagando aluguel, não faz sentido. E como eu aprendi, né, a arrematar, teve esse lote aqui em Três Lagoas, e eu comprei ela financiada. Eu dei 5% de entrada, e eu comprei ela financiada. No dia seguinte eu bati aqui na porta, já falei com o cara, falou, a casa tá em leilão, a gente arrematou, e eu queria conversar com você sobre a desocupação. Foi um caso interessante porque eu bati na porta aqui, mandei mensagem pro cara, o cara não respondia. E aí teve um dia que eu bati na porta aqui, não saía ninguém também, e eu mexi no portão, o portão estava aberto. E quando abriu o portão, o cara saiu, eu falei, o que foi? Eu falei, bom, eu arrematei a casa aqui, eu queria ver contigo, né, o que a gente pode fazer para poder desocupar. E foi tranquilo, ele pegou e falou, olha, eu já estava preparado, o cara tem 4 filhos, a mulher tinha acabado de ganhar nenê, estava com cirurgia e, sabe, é aquela história, né? Você acaba se envolvendo um pouco, mas também tem que ter um certo cuidado, porque se envolver demais, você não consegue ser o racional. Mas aí ele conseguiu uma casa e a mulher queria um aluguel antecipado, senão ela não liberava a casa para ele morar. Eu peguei e falei, olha, eu só pago para você se você desocupar. Eu não posso te transferir dinheiro para você, e aí você não sai, enfim. E ele falou, não, mas a mulher falou que não libera a casa. Eu falei, então faz o seguinte, passa o contato da mulher, eu converso direto com ela, faço depósito direto para ela me mostra o contrato e aí eu fui tudo pagamento. Era inquilino, é isso? Não, ele é morador, mas ele tinha que sair, né? Ah, era a mulher dele, né? Isso. Tava... Ele e a esposa moravam, acho que eles tiveram algum problema financeiro, e aí a casa foi para leilão, e para sair precisava de pagar aluguel para entrar na outra casa, né? Que ele ia sair daqui e ele ia pagar aluguel. E aí eu fiz isso, eu fiz a transferência direto para a mulher, inclusive a amiga da mãe dele lá, e R$ 900 foi coisa rápida. Eu fiz a transferência no sábado, na segunda-feira ele mudou e desocupou. Pô, legal, né? Então tu levou menos de um mês aí para tomar posse. 5 dias eu estava aqui já reformando, com pintor aqui dentro, enfim. Legal, aí reformou já e quanto tempo já? Aqui foi pintura. A casa estava prontinha, não tinha nada para fazer. Pintura, ela como tinha criança, né? Então estava bem riscado, bem judiado a parte de pintura. Mas foi R$ 2.000. Eu passei uma tinta aqui e já entrei para dentro. E o desconto aí em relação ao valor de mercado foi quanto, mais ou menos? O valor de mercado está em torno de 220, eu paguei 134, 5% e financiado. E a intenção já era essa, já era morar, né? Então, assim, se for olhar para a ROI, daria, porque é financiado, né? Então você coloca pouca grana em jogo e depois você coloca aí 20 mil, você vender por 40, deu 100%. Se você tiver um lucro de 20, dá 100%. Mas aí no meu caso foi para morar, então eu nem fiz conta de ROI, nem nada. Ó, a família de 4 filhos não é na kitnet, não. Parece que a Maria confundiu aí a história. A kitnet que é outro investimento que você lá vendeu, né? E essa casa aí. Não, a kitnet eu construí, eu contei a história da kitnet para dizer assim, né, você ingressa em um investimento e às vezes você se preocupa, né? Pô, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? É a coragem, né? Você tem que ter coragem de ir lá e fazer. Então é um caso à parte, é um investimento que eu tenho lá. E a casa, os imóveis de leilão que eu tenho foram eu vendi minha casa própria para poder investir no ramo de leilão. Ó, e olha a estratégia, né? Ele tinha casa própria, vendeu, né? Porque o ativo todo estava imobilizado. Aí botou em leilão, aí apareceu a oportunidade de comprar uma outra casa para moradia, só que agora ele deu só 5% de entrada e está financiando o restante, né? Então, assim, o dinheiro todo que está remobilizado, ele botou para jogo. E ainda assim, agora pegou uma casa de 220 por 130, dando 5% de entrada. É isso aí. Basicamente, está fazendo o dinheiro trabalhar para ele, né? Então, está investindo e está mantendo ali as prestações da nova casa em dia. É no mesmo bairro aí onde você já morava? Não. É um outro bairro. Eu pagava R$ 1.700 de aluguel, aqui eu estou pagando R$ 1.090. A primeira parcela veio essa semana.
1.090? É baratinho. Pagava 1.700 de aluguel e agora tá pagando 1.090 aí na prestação aí, ó. É menos. Uma baita sacada, né? Sim, Tirou o dinheiro que estava é casa preso própria, né? Uma é, coisa assim que você tem para você. para botar aí no negócio, né? Exato. De ocupação tranquila, né? Suave. Sem É, problema. tem mais uma arrematação aí que a gente não comentou, né? Eu acho que a gente falou de 5 aqui, É, né? São 6? apartamento, a casa, a gente falou, a casa de Araçatuba, que é essa que a gente está reforma, o imóvel comercial lá de Campo Grande, o estacionamento e essa casa que eu O moro. Acho que a estacionamento gente falou de todas. tu não contou, não? O estacionamento é o imóvel comercial lá de Campo Ah, Grande, que é o que tá. a gente não tomou posse ainda. Mas faltou uma aí, acho que não posso. É, Ou não? apartamento, a gente falou da O casa, apartamento primeiro que você pegou e vendeu, né? já Ah, vendeu. A casa a gente já vendeu também. isso. A casa de Araçatuba, que está em reforma, é a terceira. Sim. A gente tem um apartamento em Campo Grande, isso a gente não comentou. Isso, comenta desse aí. O apartamento a gente pagou, arrematou por 146, só que esse cara teve 10% de desconto por ser à vista. Então a gente pagou Foi qual banco? 132, Esse aí. Santander. Santander. Então, pagando à vista, 10% de desconto. Show. Isso, exato. Esse cara aqui tem uma história interessante, que eu até comentei lá sobre a lei. É um cara informado, é um cara que tem grana, malandro, para falar a verdade, o cara que ele faz as manobras lá para poder ganhar dinheiro. E ele comprou esse cara financiado, levantou dinheiro lá. E o apartamento ele é todo mobiliado, inteiro. A sala, cozinha, os quartos, com guarda-roupa, com cama, com tudo. E esse cara queria lá 30 mil de desocupação. E ele colocou um advogado, né? E eu comecei a conversar com ele inicialmente. Ele falou, não vou conversar com você, você conversa com o meu advogado aí. E é aquilo que eu digo, né? Você tem que estar pronto, você tem que ter informação para ter poder de argumento ali. E quando eu liguei para o advogado, até a gente fez um vídeo conversando com ele, e eu peguei e falei assim, ó, o senhor é responsável por ser transparente com o seu cliente, né? Então, a lei de alienação fiduciária 9.514 é muito clara. E no artigo 37, item A, fala sobre a taxa de ocupação. Então, assim, o cara está aí faz 8 meses. Então, a gente não tem intenção de levar para a justiça, de pedir lá 1% de multa, de pedir 1% de ocupação irregular, enfim. Então, essa informação o seu cliente precisa saber. Você tem a obrigação de passar isso para ele. E a gente está querendo negociar. Só que, assim, 30 mil é fora da realidade. Na verdade, a nossa sócia levou uma pessoa lá que mexe com móveis e a pessoa falou assim, olha, aqui tem muito mais de 30 mil de imóveis, o apartamento inteiro está mobiliado. Mas, obviamente, que a gente também tem que, né, conversar, tem que negociar. E, por fim, a gente pagou 15 mil de desocupação, na verdade, comprando os imóveis lá dele, né, enfim. E esse cara está à venda, 230 a gente está pedindo, mas aquilo que eu falei, a gente tem margem para negociação, 220, 210, assim, a gente vende. Faça a sua proposta. Então, a gente está Então, tendo como é que bastante... finalizou aí, né? O cara queria cobrar 30 mil reais ali pelos móveis planejados, né? Que a casa estava toda mobiliada ali, tudo de ponta, né? Exato. E aí você conversou com o advogado, né? Falou que tinha taxa de ocupação, né? Cada mês que a pessoa fica ali após a 1%. consolidação da propriedade, ela deve 1% do valor do imóvel. E como é que finalizou essa negociação? Baixou o valor? Chegou ali na... O cara entregou Então, mais suave? Como é que foi? foi o que eu falei para ele, né? Esse cara aqui, a gente pagou lá 132 mil. Cara, o seu cliente, ele vai ter que pagar taxa de ocupação, ele vai ter que pagar a multa de 1%, né? Ele vai ter que pagar custos judiciais se esse negócio demorar e for para a justiça, e ele não vai ganhar nada, né? Se for para a justiça, a gente não vai pagar nada, porque vai perder tudo. Então não faz sentido a gente ficar discutindo aqui e ir para a justiça, né? E ele estava resistindo, mas por fim saiu de 30 lá para 15 mil, a gente acertou e pagou e ficou Beleza, certo. né? 15 mil, tu falou que os imóveis valiam muito mais do que os 30 mil, né? De fato valeria os 30 mil reais ali, mas é aquilo, né? A gente também, como tem conhecimento, né, tem argumento, a gente
tenta trazer o máximo para baixo. Tu fala pro cara, ó, não quero não, você pode tirar e levar. Isso aí não vale nada se o cara tirar, né? O cara é planejado, né? O valor despenca, né? Exatamente. Aí tu bota ali e fala, não quero não, pode tirar tudo aí, não, pra mim não faz sentido nenhum. Aí tu já joga o valor lá embaixo do cara, né? A gente viu que valia a pena, obviamente que teve a briga, disputa, só que assim, foi a desocupação que foi assim, um pouco mais técnica, né? O cara colocou advogado de fato para conversar, era um cara mais instruído, um cara que tem lá vários negócios na cidade, não é um carinha bobo. Então a gente teve que usar um pouco mais de conhecimento, de fato, da lei mesmo para poder argumentar. Mas também nada que seja assim, pô, um absurdo. Isso aqui é um obstáculo para a arrematação. E levou quanto tempo, desde a compra até a posse, de fato? Foi rápido também, uns 30, 40 dias mais ou menos. Aí, bem rápido, né? Bem tranquilo aí, né? Assim, o único imóvel que a gente esperou realmente o registro foi o apartamento. Os demais, todos que a gente arrematou, pago o boleto ali, eu já entro em contato com o ex-mutuário, a gente já começa a negociação. Então, a gente, nos demais, nenhum levou mais de 30, 40 dias. Obviamente, então, tá aí. Esse do judicial que está desenrolando, mas aí não é uma questão de desocupação, é uma questão judicial. Beleza, e esse aí não teve que fazer reforma, Não. Né? Parece que tá novo, né? Não, uma pintura só, mas o apartamento estava impecável, apartamento pronto, gastamos ali. Tá à venda. Esse a gente gastou R$ 1.500 para poder fazer, trocou uma porta lá, um espelho que estava quebrado numa porta, pouca coisa. Ó, legal, né? E às vezes a negociação é boa, que você ganha no tempo também, né? Porque vou entrar na justiça, aí vai contratar advogado, tem os custos do advogado, tem os custos da ação. Exato. Tem um tempo, né? Tem um tempo, exato. Até o juiz dar uma ordem ali, vai demorar um pouquinho, até essa ordem ser cumprida, então coloca aí 3 meses, às vezes 4, pode Exato. passar. Então, você já ganha no tempo e sua operação ela vai mais rápida, e o valor que você pagou na negociação, você gastaria ali, é claro que menos, né? Mas gastaria também com o advogado e com o processo em si. Então, muitas vezes compensa uma negociação boa, um bom acordo, na maioria das vezes vale mais do que uma briga judicial forçada. Mas às vezes não tem acordo, aí realmente aí não tem para onde partir, né? Sim. Desses imóveis todos, como é que eles estão distribuídos? Assim, estão tudo localizado numa região? Ou você pega no Brasil inteiro? Comenta um pouquinho. Temos imóveis em 2 estados, 3 cidades, né? Arrematamos 3 aqui em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, que é a cidade que eu moro. 2 em Campo Grande, que é onde a Mônica mora, é uma sócia nossa lá, e um em Araçatuba, no estado de São Paulo. Esse não tem nenhum sócio morando lá, mas fica perto de onde eu moro, fica 150 quilômetros daqui. E a gente tem uma pessoa lá que é a amiga, prima da Mônica, a Ieda, que mora lá em Araçatuba. Então a gente fez algumas parcerias, ela nos indicou alguns servidores, enfim. Eu acho que o poder da comunidade é isso, né, Pierre? É o que eu digo assim, se você me perguntasse o que mais valeu a pena na compra do curso de vocês, eu diria que é a comunidade, com certeza. Então, assim, você tem alguma dificuldade, tem alguma questão ali que você está... Aqui, por exemplo, a minha casa, eu fui fazer a transferência da energia para o meu nome, cheguei lá, a menina falou assim, olha, você tem que pagar aqui, o ex-morador lá, ele negociou as energias que estavam atrasadas e ele não pagou a primeira parcela, eu não consigo rodar e transferir para você. Eu falei, não, dívida de CPF não é responsabilidade minha, eu não tenho que pagar. Deixa eu falar com a minha supervisora. Aí depois ela voltou e falou, ela realmente falou que se você não pagar, eu não consigo transferir. Então, assim, é você analisar. Eu sei que eu não preciso, mas quanto isso vai me dar de trabalho? Pô, eu já queria mudar para cá, eu pago R$ 1.700 de aluguel. Se eu demorar 15 dias para resolver isso aí, pô... Então, é conta rápida. Aí era R$ 350, eu paguei lá, sabendo que não precisava pagar, mas eu paguei. Por quê? Porque a briga dá mais trabalho do que o valor ali. E aí eu coloquei na comunidade, né, no grupo do WhatsApp, aí o pessoal já falou, não, mas você pode entrar lá no juizado de pequenas causas, não tem custo nenhum, tem um formulário, enfim. O poder da comunidade é muito grande. Então, existem pessoas que, de repente, já passou pela mesma situação que você, que consegue te orientar.
Então, para mim também era só ir lá no Juizado de Pequenas Causas e conseguir pedir isso aí. Não fui também porque eu acho que não vale a pena, de verdade. O estresse que eu vou causar, vou ter que sair do trabalho, vou ter que ir lá, vou ter formulário. Cara, deixa isso para lá. Então, é isso aí. É você saber quais são os seus direitos e deveres e também colocar na ponta do lápis se vale a pena a briga. Né? Se valer, pô, é 1.500, é R$ 2.000, senão você não transfere, ok. Não, essa briga vale a pena. Agora a outra, eu estou pagando sabendo que não precisava, mas buscar meu direito dá mais trabalho do que... Exatamente. E tem gente que não faz essa análise, né? Ah, pô, R$ 350 não vale nem a tua hora, não vale, porque Não compensa. você está criando problemas ali, transtornos para sua mente que tem que estar produzindo por causa de Exatamente. R$ 350. Tu pega esse tempo ali e coloca bem aplicado em garimpagem, né? Na gestão do negócio, né? Então tem que fazer sempre essa análise. Vale a pena? Às vezes é melhor ser feliz do que ter razão, né? R$ 350, tu mesmo falou aí, né? Só de aluguel aí que você já antecipou, já Já paga pagou, o negócio, né? Então com certeza. tem que seguir numa trajetória sem atritos. A gestão de negócios já tem os atritos naturais que tem que ser resolvidos. Se você quiser Exatamente. resolver tudo que é pequena coisa ali, aí não faz sentido, né? Você vai se importunar demais. Como é que você faz essa gestão dos imóveis? Você hoje, você fica só com leilão ou você ainda exerce outra atividade? Eu trabalho meu trabalho secular, né? Como eu disse, eu sou engenheiro de manutenção e então a empresa ocupa bastante espaço do meu dia. Eu trabalho, a unidade que eu trabalho fica a 50 quilômetros de casa, então eu tenho a questão do transporte, enfim. E eu tenho os imóveis alugados, né? São as kitnets e tem o leilão, que é meu hobby. A gente trabalha e tem um grupo. Então, assim, uma outra questão também é o poder do grupo. Né, de você dividir as tarefas. Na reforma, por exemplo, cada um fica com uma coisa e vai dividindo os trabalhos ali, você consegue reduzir bastante a sua carga de trabalho, né? Então, todos os imóveis meus foi cotizado, né? Não tem nenhum, exceto esse da casa aqui, que também, no fim, eu tive até a ajuda do pessoal do grupo aí, mas todos eles foram cotizados e aí você divide ali o tempo. Campo Grande fica a Mônica fazendo a parte de campo, que ela é de lá. Aqui em Três Lagoas eu fico, porque né, as reformas daqui, desocupação, né, tem que ir em casa de material de construção, prefeitura, alguma coisa assim. Mas hoje, muito digital também, então essa parte de documentação você consegue fazer à distância. Lá de Araçatuba eu vou às vezes lá, e aí também o Frederico, as meninas ajudam a gente no grupo do WhatsApp, escolhendo um piso, um revestimento, uma tinta. Então hoje a gente divide bastante esse tempo nosso aí. Então tá aí, né? O poder da cotização é esse, né? Você diminui a tarefa ali e aumenta o resultado pela sinergia aí Exato. da galera toda junto. Você trabalha aí, né? Tem um trabalho regular. A cidade onde você trabalha é 50 quilômetros de distância da onde você mora, que você falou assim, então não é relativamente pequeno, você gasta um tempo aí de deslocamento. Exato. Como é que você faz a rotina de garimpagem, de arrematação? Porque trabalha aí praticamente o dia inteiro, ainda tem um deslocamento. Então, em que momento que você faz essa garimpagem? Você estabelece ali uma rotina fixa, acorda mais cedo para garimpar ou chega em casa e depois Normalmente, que às vezes eu trabalha? tenho horário de almoço, às vezes eu pego ali para garimpar, final de dia, eu sempre dou uma olhada, finais de semana. Cara, é impressionante, né? A gente está com um grupo aí, já tem basicamente um ano, e todos os dias tem discussão no grupo, tem garimpagem, né? A gente vai conversando. A gente tem o trabalho de assessoria também, a gente está com um cliente muito forte que veio para a gente. E o interessante é que a gente não comprou, não arrematou nenhum imóvel ainda para o investidor. Hoje a gente tem mais cuidado com o dinheiro dele do que com o nosso. Então, houve alguns lotes que se fosse nosso a gente já tinha arrematado, mas para o cara não, por quê? Porque você tem que ter uma responsabilidade, né? Você tem que entender, pô, isso aqui não é brincadeira, não estou fazendo... A gente poderia, de repente, pô, olha para a nossa comissão, se eu arrematar isso aqui, né, X% e depois o cara se vira para vender. Mas a gente não consegue fazer isso, tem uma responsabilidade. Então a gente hoje trabalha muito na garimpagem, olhando para cliente. E um outro fato também, eu fiz parceria com algumas imobiliárias aqui em Três Lagoas. Por quê?
a gente vê que o investidor, ele é muito desconfiado, não é à toa que ele é rico, que ele tem grana. Então, assim, ele não vai pagar nada para você se ele puder fazer, ou ele não vai entrar em qualquer negócio. E muitos desses investidores, eles têm as imobiliárias como parceira, que confia, né? Então, eu já fiz algumas reuniões em que a gente fez uma parceria. A gente entra com a parte de assessoria, de análise processual, documental, enfim, com a parte de cadastro, de fato da arrematação, e você traz o investidor para a gente. Então, a gente já tem alguns lotes mapeados, já tem um cliente, o cara conhece o condomínio, o cara tem lá 3 unidades no mesmo condomínio, e para ele consegue ir mais longe. Por quê? Para a gente tem que colocar na ponta do lápis, para dar os 30%, comissão do corretor, ITBI, o IR, que no fim vai ter o ganho de capital, ele vai ter que colocar. E quando é para o cara comprar para alugar, esse cara ele consegue ir um pouco mais longe na disputa, né? Então a gente consegue ter uma margem um pouco maior, um espaço um pouco maior, e aí a gente consegue ser um pouco mais competitivo. Então acho que essa é a sacada, isso a gente começou agora, a gente está com algumas parcerias já está com alguns lotes mapeados, já tem um cliente pronto, está esperando a data do leilão para a gente ir. E para essas, a gente consegue ser um pouco mais competitivo do que para a gente mesmo. Porque o cara está comprando para alugar, entendeu? Legal. Sempre a importância aí de um trabalho ético, né? De entregar ali só realmente o que está Exato. resolvido. Então, ter mais cuidado com o dinheiro de A gente terceiro do que com o próprio. Isso aí é um princípio básico de quem quer realmente trabalhar com honestidade e propósito. Exato. Queria que você falasse nesse período aí relativamente curto, né? Que você está mexendo com o leilão, né? Próximo de um ano. Já mudou alguma coisa na sua vida? Trouxe novas perspectivas? Então comenta, faz um panorama aí desse um ano de leilão. Se já mudou, o que mudou na sua vida ou se trouxe algumas novas perspectivas, né? Sim. Nesse último ano que a gente trabalhou com leilão, a gente teve aí 2 vendas. E o patrimônio, ele aumentou, só que a gente está revertendo para leilão novamente. Então, eu acho que eu faço parte da grande massa, que é você trabalhar, de repente, eu não espero a aposentadoria do governo, né? Eu estou com 42 anos, aí você começa a pensar, cara, eu vou trabalhar mais quantos anos em fábrica, em indústria, enfim. Então, você coloca uma projeção de 10 anos mais ou menos, daqui 10 anos eu quero estar aposentado, com uma vida assim, de forma que eu trabalho se eu realmente quiser. Se eu não quiser, eu não preciso, porque eu já tenho um patrimônio, já tenho uma renda ali. Então, assim, a minha ideia hoje, eu sou um cara que não tem muito luxo, eu gosto de viver a vida. Eu acho que o importante é você, enquanto a sua vida passa, viva ela. Eu já saltei de paraquedas, eu sou piloto de paramotor, eu já mergulhei, ando de moto, amo viajar de moto. Então, enquanto a vida está passando, eu estou vivendo ela. Mas assim, obviamente que você convertendo um pouco de tudo que você tem, né, para o futuro. Então, o que eu diria hoje é isso, né? Eu estou aumentando meu patrimônio, mas convertendo isso para o leilão, volto ele para o jogo, e eu vou fazer isso aí por pelo menos aí mais uns 10 anos, e aí lá na frente eu vejo, continuo, paro, já tá bom, não tá bom, como que tá? Legal demais, né? Hoje, do jeito que tá, não dá para confiar aí em Previdência e governo. A gente tem que buscar algo por fora aí, porque confiar só na Previdência ali não vai dar certo. E hoje, às vezes, você tem um padrão de vida, tem um rendimento que lá na frente você não sabe se vai ter esse mesmo rendimento aí na aposentadoria. Então, tem que ter ali alguma coisa para complementar ou até para ser o principal aí. Com certeza. Depender aí de Previdência, quem sabe que como é que está, né? Não vou nem falar aqui o que está acontecendo, né? Mas, ó, legal demais a live aqui, gostei muito aqui, ó, trajetória aí legal, 1 ano, já fez várias arrematações, sucesso, inspirou muita gente que está assistindo aqui, que está começando. Então, queria agradecer e já deixar aberto aqui para você fazer suas considerações finais. Bom, eu acho que a live foi muito boa, muito produtiva, contou um pouco da minha história. E, como eu disse, eu acho que eu faço parte da massa, né? A grande maioria aí das pessoas que entram no ramo de leilão são pessoas que querem fazer essa transição de carreira. E o que eu digo, cara, não desiste, né? Eu acho que, assim, o poder da comunidade é incrível. Às vezes você pensa assim, mas, cara, pagar esse valor no curso é muita coisa. Não é. Eu digo para você, não é. Porque o que a comunidade traz é uma coisa muito, assim, muito forte.
E nesse período, nesse um ano, eu não acordei todo dia. Falei, porra, velho, ele não é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tem dia que você vai estar para baixo, e aí chega um colega assim, um sócio que está para cima, ele vem e te leva de volta. O cara, vamos lá, vai dar certo. No outro dia você está um pouco mais animado, o cara está aí. Então, assim, eu acho que a palavra que eu diria para vocês é não desanime, acredite que vai dar certo. Não é tudo que vai rodar redondinho, vai ter problema, vai ter perrengue, você vai ter que pensar em estratégias. Cara, isso aqui não está dando certo, imobiliário não está dando certo para vender, já divulguei no Instagram também não está dando certo, o que eu posso fazer? Vai para o tráfego pago, cara, mexe, vai se mexendo, porque se você esperar, sentado a onda leva. Então, assim, eu acho que o poder da comunidade ela é muito mais forte em termos de amigo, de parceria. A gente, alguns sócios meus eu encontrei aí no Smart Experience em fevereiro, e depois disso a gente já fez uma reunião na casa da Tayana lá em lado de Maresias, e cara, é família, né? Virou amigos de verdade, virou família. Então acho que isso não tem preço, e é isso. Acorda bem hoje, acorda mais ou menos amanhã, o outro cara chega e te empurra e vai embora. É isso aí, a comunidade não tem preço. Arrematar em conjunto, em grupo ali, a parceria, a amizade, sociedade é fundamental para progredir. Ninguém fica grande sozinho. Exatamente. Você pode ir até mais rápido, mas você não chega mais longe. E essa é a essência aí da comunidade Smart. Então, Elias, queria agradecer aqui, cara. Muito legal essa live aqui. Tenha aí um bom dia. Excelente dia para você. Valeu, galera Smart. Bom dia a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao SmartCast, o podcast oficial da